noite a todos. Eu queria agradecer primeiro a presença de todos que estão assistindo, e eu queria agradecer ao Fernando, primeiro pela rápida disponibilidade. Ele foi prontamente, ele atendeu essa solicitação, Fernando Spil, que ele é pró-reitor de pesquisa de pós-graduação e extensão da Universidade FEEVALE, e ele é coordenação da Rede Corona Ômica BR-MCTI. Então, é um assunto extremamente importante, ele está liderando uma coisa extremamente importante para o Brasil. Além disso, eu queria aproveitar aqui para te elogiar, Fernando. Você é um dos melhores editores associados que o BJM tem, pela carga que você tem e pela competência com que você faz isso aí. Então, eu queria passar a palavra para o Fernando para nos falar sobre a rede Corona Ômica, falar de coronavírus. Bom. Queridos, muito obrigado pelo carinho aí. Isso é um presente, né? Não é um convite. Eu que já fui presidente de sociedade, uma sociedade que é uma sociedade que é oriunda, né, da SBM, né? A nossa Sociedade Brasileira de Virologia nasceu lá nos anos 80, com quadros, né, virologistas que participam, né, da SBM. Então, é uma honra enorme para qualquer microbiologista brasileiro participar de uma noite de festa como essa. As sociedades brasileiras têm seus desafios, né? Estou acompanhando o relato do Gustavo aí, e efetivamente é muito similar, né? Então, passamos por grandes desafios, né? Quando eu estava no meu segundo ano de gestão da Sociedade Brasileira de Virologia, o primeiro ano foi aquele ano de 2019, né? Um corte de recursos intenso, né? Para pesquisa, mais aprofundado ainda, né? Uma série de interações nós precisamos ter via SBPC e tudo para tentar, né? Pelo menos militar, que a máquina continuasse andando, e no segundo ano veio essa pequena hecatombe com a qual convivemos já há ano e meio, né? Enfim, estávamos lá na SBV, eu sei bem como é a luta, né? E cumprimentar vocês pela grandeza dessa sociedade, a contribuição enorme que os microbiologistas dão ao longo do tempo, né, para a ciência brasileira, para o desenvolvimento do país, né, para a proteção das pessoas, para a produção de bens nesse país, e cumprimentar igualmente aí os queridos colegas aí da BJM, né? Eu acho que é uma revista que ao longo do tempo também ela reflete o sucesso dessa sociedade. Muito bem, fui chamado aqui então para falar desse tema, né? Novas variantes SARS-CoV-2, falar um pouquinho da rede. Eu organizo sempre essas falas assim, tentando, acreditem, ser o mais sucinto possível em relação a esse assunto, mas o problema é que nós estamos lidando com um problema complexo, né? A situação é complexa. Então, eu acabo trazendo algumas questões para a construção de pensamento. Vocês vão ver que eu acabo começando nas origens do vírus e discuto algumas questões, né, que eu acho relevantes para que a gente procure entender, né, juntos, né, a situação em que estamos nesse momento e que podemos planejar para o futuro. Então, esse é mais ou menos o roteiro que coloco aqui, daquilo que essa partezinha pequena do enfrentamento que nós, pesquisadores da área, trabalhamos com a evolução do vírus, temos feito, né? Então, nesse último ano e meio. Uma coisa que eu acho importante de colocar sempre de início nessas falas é que, efetivamente, nós conhecemos o SARS-CoV-2, esta entidade, né, há um ano e 9 meses, vamos colocar assim, 1 ano e 10 meses, mas efetivamente nós temos um histórico de convivência com os coronavírus, né? Então nós tem alguns fenômenos que por vezes até nos surpreendem, mas quando vamos revisar a literatura nós vemos que eles já têm alguma razão de ser, algum histórico pregresso, né? Particularmente para nós virologistas e particularmente para virologistas como eu, que sou um virologista veterinário, né, de base, que trabalhei muito com corona em outras espécies e com tantos colegas excelentes no Brasil que trabalharam já com corona em humanos, etc. Alguns dos fenômenos nos parecem novas expressões de algumas questões que nós já conhecíamos em outros coronavírus.
efetivamente, algumas questões são novas, talvez pelo nível de aprofundamento que nós estamos tendo, talvez pelo nível de estudo, né? Diga. E aí nós convivemos, né? Em medicina humana, nós convivemos com os coronavírus que acabam chegando aos seres humanos ao redor de 40 anos já, e com coronavírus em medicina veterinária ao redor de 50 anos. Então, muitos fenômenos, né? A persistência, o tipo de resposta imunológica, a duração da resposta imunológica e alguns outros fenômenos que vou comentar do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista das vacinas, também, não que eles sejam repetecos, mas eles têm algumas similaridades com algumas questões que a gente viu ao longo do tempo. E eu gosto de comentar isso, porque, na verdade, é para corroborar a ideia que muitos colegas aí colocam de que alguns dos passos que ainda estão por vir, nós podemos, pelo menos, tentar entender através desse histórico. A primeira coisa é que são vírus muito especiais dentro do universo dos vírus RNA, né? Porque nós temos um genoma absolutamente imenso, né? Um genoma para RNA espetacularmente grande, né? Da ordem de 30 mil bases, né? De RNA, está muito fora do normal que nós encontramos em outros vírus, não segmentados particularmente, né? Um genoma relativamente grande, portanto, e um genoma que tem uma grande preocupação, que é replicar. Né? Um genoma que tem metade da sua extensão, né, para praticamente codificando os peptídeos que estarão relacionados principalmente com a relação com o microambiente celular e, mais que tudo, com a replicação, com a cópia do próprio genoma. E essa família Coronaviridae, ela guarda uma característica que esta família está inserida num conjunto maior, numa ordem maior, que é a Nidovirales, e esta ordem tem uma característica que é absolutamente impressionante. São vírus RNA, onde as enzimas que trabalham com a replicação do genoma têm alguma capacidade de correção de erro. Então, são vírus que têm genomas relativamente grandes, onde a quantidade de mutações ao longo do tempo é relativamente menor, né, numa taxa menor do que aquelas que nós encontramos com outros vírus RNA. O que tem um lado, né, bom, né? Quer dizer, nós estamos vendo a evolução deles e a gente acompanha e se preocupa com essa quantidade de variantes, mas ela acontece em um determinado padrão, né? Vou comentar sobre números depois, em relação ao tamanho do genoma, que não é tão grande quanto aquilo que nós vemos em outros vírus RNA. De outro lado, temos que pensar que quando nós encontramos efetivamente uma variante dessa sendo selecionada e com mutações, bom, talvez isso queira dizer algo e mereça maior estudo, né? Porque, afinal de contas, as pressões fizeram com que nós chegássemos a ver esta mutação nos nossos sequenciamentos, né? Então, a gente trabalha muito com essa óptica dessas características da família. Além desta grande região, que está nomeada ali como PP1AB ou a ORF1AB, como nós chamamos, a gente tem outros genes, né, que ficam à direita, aí, no sentido 3', e que nós temos ali alguns genes mais famosos, como o gene da proteína spike, né, e que tem a ver com a síntese de uma proteína, codifica uma proteína que é justamente a proteína que nós temos uma série de relações importantes do vírus, seja com a célula, com o receptor celular, mas também algo muito discutido, que seguramente vocês acompanham, que é a questão, né, de anticorpos neutralizantes, voltados para diferentes fragmentos dessa proteína, e aí algumas tensões e preocupações que nós temos ao longo do tempo. Vou comentar também depois sobre alguns outros peptídeos que nós consideramos relativamente importantes, proteínas que são codificadas por esse genoma. Mas, enfim, né, outras características, um vírus felizmente envelopado, né? Então, com transmissão mais direta, de contato próximo, né, do que nós temos em vírus não envelopados, por exemplo. Então, com características muito próprias, portanto, e dentro do espectro do esperado desta família Coronaviridae. Nós temos também algumas perguntas de base que eu acho que são fundamentais para que a gente compreenda como ele chegou e por que ele evolui da forma que evolui, né, no estágio em que ele está.
um vírus de introdução tão recente, né? E me parece que a melhor imagem que nós temos é de que nós estamos rompendo, né, com barreiras todo o tempo aí, com os ecossistemas e com o equilíbrio planetário de uma maneira que está permitindo, né? Nós, virologistas, normalmente temos tido essa visão ao longo do tempo, cada vez mais a possibilidade de novos vírus, a introdução de novos vírus ou a reemergência de diferentes vírus na espécie humana, né? Então, no momento que nós começamos a quebrar com vários sistemas de resiliência planetária, né, nós vamos influir na vida de outras espécies que talvez vivam, por exemplo, em instabilidade enzoótica, né, em instabilidade com seus patógenos, mas nós alteramos hábitats, adensamos essas espécies, realizamos, né, uma aproximação dessas espécies e começamos a fazer com que a interface entre o ambiente, o espaço humano se torne cada vez mais próximo dos ambientes desses animais, né? E isso tem tido um reflexo, né? Isso tem tido um reflexo evidente, né? Seja na emergência, na introdução de novos patógenos, não apenas vírus, seja na reemergência de patógenos, ou para a espécie humana diretamente, ou para animais domésticos, ou mesmo como ameaça às próprias espécies silvestres, né? Então, quando a gente olha para trás, nós vemos Ebola, que era um vírus que tinha um nível de, né, infelizmente, sempre uma virulência muito grande, uma mortalidade muito grande, mas causava um número relativamente restrito de casos e de óbitos ao longo do tempo, lá desde 1978, de repente explode nesses anos 2010 como uma coisa importantíssima no ambiente, né, de alguns países e regiões da África, causando literalmente milhares, né, de óbitos e pandemias continuadas, né, ou epidemias continuadas naquele ambiente. Nós temos aí o histórico desde os anos 90, né, da introdução de diferentes paramixovírus emergentes, não só na espécie humana, mas em animais, não é? A gente tem modificações no ciclo silvestre de determinadas doenças que tinham sua periodicidade, hoje essa periodicidade está quebrada, é o caso da febre amarela, por exemplo, né, onde a gente às vezes vê um contínuo continental de casos, né, em primatas não humanos. A gente tem a emergência das pandemias de Zika, de chikungunya, as modificações planetárias que levam a que lugares como esse, onde eu estou, né, Rio Grande do Sul, nós tínhamos 4 cidades com Aedes aegypti em 2004. Hoje em dia nós temos 450 e poucos municípios gaúchos onde há infestação pelo mosquito. Então, esses processos de desordem permitem que doenças alcancem novos horizontes ou doenças que estavam confinadas ou numa certa estabilidade, num certo equilíbrio com seus hospedeiros na natureza possam chegar até a nós humanos, né? Essa é uma conta que nós estamos acumulando, né? Hoje, de tarde, comentava com um grupo de alunos. Em 2016, eu tive na Malásia, no Instituto de Veterinária de Ipoh, foi uma província no centro da Malásia, que é Perak, onde eles tiveram os primeiros casos de Nipah, né? E as paredes lá cheias de pessoas que trabalhavam no instituto e que acabaram vindo a óbito, né? E um vírus 20 vezes mais transmissível praticamente que o SARS-CoV-2, com uma letalidade altíssima. Então, vejam como nós estamos brincando com fogo já há um bom tempo, né? E o tipo de preparação que nós, microbiologistas, temos que conferir à sociedade, ao mesmo tempo tipo de aviso que nós temos que passar para outros setores. Também temos um ambiente, né? O nível de degradação ambiental carrega a possibilidade, nós temos, por exemplo, toxicantes ambientais que levem a um fenômeno, né, dentro do contexto do conceito de macroimunologia, né, além do estresse gerado pela perda de hábitats, pela luta pela sobrevivência, que já é um imunossupressor, né, mais a questão, né, de compostos químicos, de poluentes, de perdas de qualidade de vida, que podem ser mais uma barreira que nós tínhamos acabar sendo defasada, né, que é a própria imunologia, a imunidade coletiva das espécies
em relação aos seus patógenos e patógenos de outras espécies. Então, há um conjunto de forças que nos preocupa e que, evidentemente, tem trazido uma frequência de possibilidades de novas zoonoses ou reemergência de zoonoses. E algo muito importante para ambientes onde há macrodiversidade, né, de hospedeiros e aonde há forte impacto ambiental, né? Então, imaginemos aí que tem acontecido, né, grandes problemas aí ao longo do tempo na Ásia, a gente pode falar dos beta-coronavírus em relação a isso, mas nós também estamos num ambiente desse tipo, né? A gente vai pensar, por exemplo, nas situações atuais aí no nosso arco amazônico, né, como tem sido, como tem acontecido a degradação de alguns ambientes nas Américas, né? Isso nos traz bastante preocupação. Então, efetivamente é algo que precisa estar na nossa agenda, debater isso, né, essas questões. E o Sudoeste Asiático, né, onde tudo indica que nós tenhamos tido problemas similares, né, e aonde a gente tenha provavelmente a origem desse vírus. Os coronavírus animais, eles têm usualmente como primeiros hospedeiros na natureza morcegos. Por vezes é arrolado o papel também de alguns roedores e de aves, isso dependendo muito exatamente de que grupo de coronavírus estamos falando, né? Nós temos evidências, inclusive, da passagem, né? Um dos fenômenos muito bem conhecidos é a passagem de um hospedeiro silvestre bastante longínquo para espécies domésticas e de espécies domésticas esses vírus alcançando a espécie humana, e alguns deles há não tanto tempo assim, né? A gente conhece a introdução de alguns desses coronavírus em um período relativamente curto, da ordem de décadas na espécie humana, alguns nem tantas décadas assim, né? Então, há uma tendência, há uma plasticidade que nós estamos vendo agora também no próprio SARS-CoV-2, inclusive em atingir outras espécies a partir dos humanos. Então, são vírus que precisam estar na agenda, junto com outros grupos de entidades virais, como possíveis agentes, por uma série de mecanismos, né, que tem evolucionários, são possíveis agentes de doenças emergentes e reemergentes e precisam estar conosco, né? Só nos últimos 20 anos a gente tem aí SARS-CoV original, lá de 2003, MERS-CoV, SARS-CoV-2, né? Além da introdução de outros vírus, né, com características de maior endemicidade, como o próprio caso do ML613 e do HKU1, né? Então, a gente tem a possibilidade de ter entrada desses vírus, então seriam vírus que a gente deveria estar mais preocupado em relação à vigilância genômica de espécies silvestres, que é outro tema que a gente precisa fortemente discutir. Tem algumas iniciativas no Brasil, como uma iniciativa coordenada pelo professor Durigon, mas é uma das famílias que nós precisamos estar preocupados e todo o tempo atentos. A maneira como esses vírus chegam em espécie humana, bom, existem alguns caminhos possíveis. A gente pode ter desde a mutação e a adaptação, né, desse vírus para crescimento ou infecção de células humanas, através dos processos que a gente vem acompanhando de mutação mesmo, pontual, né, e alterações, principalmente na proteína spike. A gente pode ter desordens ecológicas, onde uma segunda espécie de quirópteros, por exemplo, passe a sofrer infecção e, por vezes, até possa ocorrer aí nessa segunda espécie uma adaptação mesmo, a seleção, né, de um vírus que possa infectar ou diretamente humanos ou uma espécie intermediária, onde vai se dar esse processo de seleção de um vírus capaz de infectar humanos, ou nós ainda podemos ter algo que está na base, nós sabemos, por análise histórica de genomas, está na base da geração muito frequente de novos coronavírus para diferentes espécies, que é o processo onde um animal possa se infectar com vírus de espécies diferentes, ou um vírus de outra espécie, seus coronavírus comuns, corriqueiros, e haver recombinação. Não é tão raro que a gente possa ter co-infecções, já inclusive nós e outros grupos encontramos na espécie humana com infecções de diferentes linhagens de SARS-CoV-2, e a partir daí, em alguns momentos, como já aconteceu com SARS-CoV-2 dentro desta pandemia também em humanos, mas lá na natureza você possa ter recombinação, né? Então,
2 genomas diversos dentro da mesma célula, dando origem, né, a um mosaico que traz características que aí sim permitem a entrada em novas espécies, particularmente a espécie humana. Então, as possibilidades são múltiplas, elas existem e por isso demandam um grau de cuidado. Quem tem acompanhado essa situação sabe, né, que houve grande discussão, há uma grande discussão sobre as origens desse vírus, né? Começou lá atrás, né, quando se tinha muito poucos genomas disponíveis, então se arrolou muito esses vírus RATG13, né, coletados, esses vírus e o seu genoma sequenciado de morcegos lá da província de Yunnan, mais ou menos 1.300, 1.500 quilômetros de Wuhan, ainda na China. Alguns meses logo depois apareceu também, né, a possibilidade, né, a proximidade com alguns vírus de pangolim, né? E como talvez um ente intermediário nessa cadeia, mais tarde vírus coletados de morcegos em Myanmar e no Camboja também apareceram como ainda mais próximos do SARS-CoV-2. E essa semana a gente teve aí a notícia, né, muito interessante, de vírus, né, isolados coletados em morcegos no Laos, né, outro país do sudoeste asiático, onde a gente tem lá então um genoma ainda mais similar e que não só similar, mas com algumas características que eram consideradas, né, inclusive inéditas no SARS-CoV-2, como um sítio específico de clivagem na proteína spike, que trouxe muita discussão até da possibilidade de um vírus engenheirado. Agora nós temos aí um vírus natural, um vírus de morcego, parecido com o SARS-CoV-2, que porta isso. E quando se analisa a situação naquela região, o que se encontra? Né? Um processo, né, de readequação, né, de readequação de habitats para esses morcegos, especialmente na região, em virtude de uma série de processos de dano ambiental, de reorganização do pool gênico dos morcegos que estão presentes nessa região e a possibilidade, então, inclusive, de que a gente possa quase que comprovar, né, o quanto esses mecanismos que eu descrevia antes, de desordem ecológica, desordem ecossistêmica, podem nos trazer novas ameaças, né? Ou pelo menos algo muito parecido com o SARS-CoV-2 que foi encontrado lá. Esse trabalho aqui eu recomendo, né, para quem quer entender um pouco a fase seguinte, que é aquela fase logo da introdução importante, né, do vírus ali nos primeiros dias de quando essa pandemia começou, né, e que se fala muito, né, em relação ao mercado lá de Huanan, né, dentro da província da cidade, né, de Wuhan, e é um trabalho meticuloso do grupo do Andrew Rambaud, Eduardo Holmes e outros aí, muito interessante, onde eles fazem um estudo, né, do mapeamento dos primeiros casos, a análise dos primeiros genomas descritos, muito interessante, e que realmente associa, né, muito mais a introdução propriamente dita na espécie humana através de animais dentro desse mercado do que propriamente um escape de laboratório, como foi aventado em algum momento. Quando esse estudo saiu na Cell, ainda não tinha esses genomas, né, lá do Laos, e aí não se tinha genomas muito próximos, né? Tinha alguns genomas de outros gêneros aí de sarbepovírus, de coronavírus, perdão, com esses sítios de clivagem na proteína spike, né? E agora e aí é o que eles descrevem aqui nessa figura do artigo, agora a gente já tem genomas então muito mais próximos, provavelmente vão ainda corroborar ainda mais essa explicação, ligando efetivamente a origem do vírus a um evento, né, de problemas de desordem em animais silvestres. E a partir do momento que o vírus entra na espécie humana, né, nós todos somos capazes de contar a história em detalhes, né, o que acontece lá
nos primeiros tempos em Wuhan, né? Então, aquele surto de grandes proporções, todavia com uma curva, né, que denotava a possibilidade de um controle, né, ainda no finalzinho de janeiro, início de fevereiro de 2020. E nessa época, a gente se reúne com o MCTI, um chamado do Ministério da Ciência e Tecnologia, para a Sociedade Brasileira de Virologia, e alguns pesquisadores da área que trabalham com coronavírus, né? Olha, vamos montar um sistema de preparação, porque vai que esse negócio chegue aqui, né? E a nossa opinião, honestamente, a maioria dos virologistas incluídos nessa reunião, naquele dia, é de que, gente, isso aí vai ser mais um MERS, né? O pessoal vai dar conta, vai dar tudo certo. Os dados apontavam para isso. Isso era por volta do dia 16 de fevereiro. Alguns dias depois, a gente viu que a situação não seria legal, né? A gente viu que a situação quando o vírus chega na Itália, na França, na Alemanha, é muito diferente daquilo que estava acontecendo em Wuhan, né? E nesse meio tempo, a gente estava pensando, né, apresentando propostas em relação ao que seriam as prioridades para combater a pandemia em nível nacional. Diagnóstico, né, que nós sabemos foi uma luta, né, a gente conseguir chegar num nível mais ou menos satisfatório, a questão de grupos que trabalhassem com vacinas, a questão de grupos que trabalhassem com a questão aqui também da vigilância em animais silvestres, de vírus emergentes, e um dos temas que nós colocamos, né, foi a questão da necessidade de nós termos alguma vigilância genômica, né, para poder compreender, caso o vírus chegasse, quais eram as vias de entrada, a circulação do vírus e por aí vai. Tá? E montamos essas prioridades. Bom, o trabalho parecia de um tamanho e se tornou muito maior. Essa é a verdade. Quando o vírus sai de Wuhan e alcança o Ocidente, ele já vem com alguns presentinhos, né? Ele já vem com algumas questões que nós não estávamos prevendo, né? Então, a gente, na época, não discutia isso tanto, mas uma coisa bastante relevante que ocorreu foi essa história dessa mutação chamada D614G na proteína spike. Logo de cara, a maioria de nós nem achou que isso fosse ser tão relevante. Tá? O que o pessoal notou? Que os vírus com essa mutação já davam uma média de CT mais baixa, ou seja, já eram vírus que tinham carga viral maior. Né? E eu digo a vocês que é um caso de sucesso evolutivo impressionante, porque se a gente pegar o banco de dados de SAGE, né, o maior banco de dados de genoma, a gente tira 98%, 99% dos vírus que estão lá hoje, né, dos milhões de genomas que estão sequenciados, tem esta mutação. É muito raro a gente encontrar alguma coisa diferente, né? Então, isso aí já foi algo bastante relevante. Teoricamente, né, o que se disse já bem no início é que talvez a proteína, justamente numa região em que permitiria ela ter maior flexibilidade, portanto, se adequar melhor, né, às diferentes cópias da proteína dispostas no envelope viral, conseguir aderir a mais unidades, né, do receptor da célula hospedeira, e que isso seria uma função disso aqui. Durante meses, na verdade, a gente até tinha dúvidas sobre isso, se não eram exatamente as condições humanas, né, que, claro, tem sua importância muito grande, que teriam levado a essa diferença tão grande, né? Mas, efetivamente, independente disso, esse vírus tinha características bastante diferentes das amostras originais, né? Em infecções, por exemplo, em modelo experimental em hamster, ele conseguia infectar mais regiões do pulmão, né? Ele conseguia ser excretado em títulos mais altos e ser detectado nos pulmões dos animais em títulos mais altos. Então, já foi algo diferente, né? Eu também falo isso no sentido de colocar para vocês, em alguns momentos, né, como foi o caso aqui no início das variantes no Brasil, né, em que algumas autoridades disseram, não, nós não tínhamos o que fazer, né, esse vírus é muito... Nós sempre lidamos com vírus com uma transmissibilidade relativamente alta. Tá? Na verdade, o que acontece é que você precisa tomar as medidas de controle adequadas, né? E isso é muito importante, muito antes de haver as tais novas variantes. Bom, no primeiro ano de pandemia, eu diria a vocês, ali até por volta de agosto, setembro do ano passado, analisar essas sequências de genoma completo desses vírus era relativamente chato até.
né? A gente via uma, duas, três mutações de uma linhagem para outra em 30 mil bases, né? Literalmente se construiu um mapa de centenas de linhagens à época, mas a gente tinha pouquíssimas mutações no genoma. Depois eu vou mostrar para vocês dados do Brasil. A gente tinha muitos genomas circulantes, né, diferentes, mas a gente tinha alguns majoritários e aquilo parecia assim que vinha se desenvolvendo num uníssono. A gente praticamente não via mutações. A coisa começou a mudar muito depois, tá? E é um pouco essa história que eu vou trazer para vocês, né? Então, na época, né, e isso vale até hoje, se debatia em diferentes fóruns, né, o que é uma nova linhagem, né? Necessidade de uma raiz comum, a necessidade de algum suporte epidemiológico, seja a movimentação de pessoas, seja surtos isolados, onde a gente é capaz de ver essas similaridades, mas principalmente mutações que sejam assinaturas, né? Que façam com que esse genoma venha a diferir de outras mutações. Enquanto estava acontecendo esse processo no primeiro ano, a gente estava efetivamente montando a rede, a Corona Única, né? Vocês todos aqui seguramente conhecem os sistemas brasileiros para fomento da ciência e tecnologia, então a gente estava passando por uma série de etapas, né? Esse projeto tem um fomento majoritário da FINEP, um fomento importante em bolsas do CNPq, e a gente estava montando o projeto, passando as questões de ética, contactando as pessoas e fazendo o possível. E a gente foi receber esse recurso ao redor de outubro do ano passado, né, que o dinheiro efetivamente começou a chegar e a gente foi poder começar a utilizar. Mas não deixou de ser um trabalho de intenso já no primeiro ano, a constituição dessa rede. A Rede Corona Única, ela inicialmente está em 12 instituições, né, universidades e centros de pesquisa brasileiros. Hoje ela está se expandindo, né, até o final do ano, provavelmente inclusive com recursos, um aporte novo de recursos da FINEP, para se expandir para mais de 20 instituições, reunindo então principalmente o ambiente universitário, mas também com braços importantes com outras redes que merecem todo o nosso reconhecimento, como a própria rede da Fiocruz, do Ministério da Saúde, que nós temos polos de interação com eles, outras redes que vêm sendo montadas no Brasil, então, felizmente, que tem dado uma qualidade maior para o trabalho. Nós nos ocupamos muito até agora com a vigilância genômica, mas também há um braço trabalhando com exômica e com transcriptômica de pacientes em polos específicos. Lá no início imaginávamos que para entender a doença, hoje queremos ver muito, né, em que medida diferentes variantes também provocam respostas mensuráveis diferentes em diferentes pacientes, né? Nos beneficiamos muito ao longo do tempo também, porque fomos afinando o contato com as secretarias de saúde estaduais, municipais. Muitos de nós também somos polos de diagnóstico nas nossas regiões, então esse foi um trabalho que foi sendo montado. Eu diria para vocês que o maior desafio não são os sequenciamentos, é montar essa estrutura. E também com um entendimento muito grande do que é uma estrutura dessas para deixar um legado, em termos de formação de recursos humanos, por exemplo. São os laboratórios de excelência em sequenciamento no Brasil. Se a gente despejasse lá todo o recurso, seguramente eles fariam todas as sequências que precisamos, né? Tem pessoal para isso. Mas uma preocupação muito grande da nossa rede é a descentralização, principalmente pela necessidade de treinar uma geração, né, para fazer esse tipo de análise, que vai muito além do sequenciamento, né? É uma análise que precisa um entendimento da epidemiologia, de outras questões. Então, por isso uma rede, né, calcada muito nas universidades. Nós divulgamos relatórios de situação, nós temos uma página, né? E nós temos ainda um banco de dados, onde nós depositamos, além das sequências que nós também depositamos em bancos de dados internacionais, até dados crus, né? Que nós compartilhamos entre nós, sob acordos, claro, estritos dentro da rede para uma série de análises. E procuramos fomentar, né, as autoridades locais e nacionais com informação também. Então, a gente comunica todos os achados novos, locais ou nacionais, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que faz a ponte rápida com os órgãos responsáveis dentro do Ministério da Saúde. Além disso, há uma teia de pesquisadores, de interação entre pesquisadores e autoridades locais, que eu acho que tem sido uma experiência bastante rica ao longo do tempo também.
Quando nós começamos a rede, pensávamos muito no tamanho dos desafios que víamos como as mutações de início, né? Então, a gente queria acompanhar, ficar atento e se começasse a aparecer coisas diferentes, nós estávamos aqui para reagir. O que nós não imaginávamos, né, ou a gente talvez tenha sido ingênuo, é que a gente ia se tornar tão importante nesse segundo ano, tanto nós quanto outras redes aí no Brasil e mundo afora. Porque a partir do terceiro, do quarto trimestre, digamos assim, de 2020, a diversificação do vírus aumentou muito mais, né? Se lá a gente tinha 2 ou 3 mutações por mês entre diferentes linhagens, a gente chegou a ver no final do ano essas linhagens famosas ainda fazendo 16 mutações no genoma, fazendo algumas mutações similares entre elas, denotando algumas questões importantes, começando a fazer mutações em populações que já haviam sido infectadas na primeira onda, uma série de fenômenos, né, que começou a nos chamar a atenção, né, e que mais tarde se tornou algo muito importante, muito relevante, que vocês têm acompanhado, ganhou a atenção da Organização Mundial da Saúde algum tempo depois, que inclusive colocou nomes, né, com letras gregas para padronizar esse universo, né, fazer com que a gente consiga cada vez mais falar a mesma língua. Mais ou menos no final do ano, então, a gente começa a ouvir falar da variante beta, né, da África do Sul, da variante alfa da Inglaterra, né, todas essas variantes muito associadas, né, com relaxamentos de atividades, né, com a questão de eventos sociais, de jovens, a questão do verão, né, no final do verão no hemisfério norte, do início do verão, ou melhor dizendo, do outono no hemisfério norte, do início do verão no hemisfério sul, e alguma coisa que mostrava que a gente tinha algumas confusões aí à vista. E no Brasil, contemporaneamente, nós tínhamos aquilo que nos chamou a atenção logo de cara, que hoje a gente chama de variante P2, mas que na época nos chamava a atenção por ter essa mutação E484K. Isso em meados de novembro, algo descoberto pelo pessoal lá do Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E eu vou mostrar para vocês, logo depois a gente detectou aqui um trabalho conjunto dentro da rede Coronaômica também, grande quantidade desse vírus aqui no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, acontecia algo que se tornou realmente, eu acho que nós vamos levar muitos anos estudando para entender tudo que esta outra variante fez no contexto brasileiro, que é a variante Gama, a P1. Tá? Uma variante que acabou se revelando algo impressionante, né? Que foi descrita, como vocês sabem, né, pelo pessoal da Fiocruz, lá no Amazonas, e pelo pessoal em São Paulo, da professora Esther Sabino, com amostras, né, de Manaus, praticamente nos mesmos dias, e ao mesmo tempo em que era descrita no Japão, através de indivíduos que tinham voltado, né, da região amazônica para o Japão. E ali no início, né, isso aí a gente está falando de dezembro, janeiro, realmente começa a nos chamar a atenção, né, a quantidade de mutações que a gente encontra nessas variantes, né, um tanto quanto diferentes daquilo que a gente estava acostumado. Já estávamos observando a situação das variantes alfa e beta, e aí a gente começa a sentir que nós vamos ter um 2021 bastante agitado. Confesso a vocês que não imaginávamos tão agitado quanto ele foi a partir de um determinado momento aqui no país, né? E a gente imediatamente também começa a ver não só o espalhamento de algumas dessas variantes, como nesse trabalho que nós desenvolvemos aqui com amostras do início de dezembro, aqui no Rio Grande do Sul, dezembro de 2020, como a gente também vê que outras pequenas variantes, como essa antigamente chamada VUI-MP13L aqui no Rio Grande do Sul, começam a aparecer. Isso começa a pipocar em outros locais. Além disso, a gente começa a ver outras questões relevantes daquele histórico dos coronavírus que nos chamam a atenção. Co-infecção, como vimos aqui no Rio Grande do Sul, né? Vírus, genomas de variantes diferentes ou linhagens diferentes no mesmo paciente. Logo depois dos Estados Unidos, na Inglaterra, já se detecta linhagens recombinantes
não é? Então, aqueles fenômenos básicos lá que geram novos coronavírus começam a acontecer já dentro dessa pandemia, né? E começa daí, a gente começa a enxergar muitas variantes, né? Tivemos a N9, né? Uma variante que foi descrita também quase que simultaneamente pelo grupo da Fiocruz e pelo grupo do LNCC, né? Nós tivemos no Brasil também, surgiu essa N10, né? Todas elas com mutações muito similares, né? Essa N10 com uma perda em outro sítio que não aquele da RBD, que se liga diretamente no receptor, mas a NTD, que é outro sítio, que também é alvo de anticorpos neutralizantes para o vírus. Então, a gente começa a ver uma série de alterações aí no panorama. Vemos variantes que parece que vão decolar em algum momento, né? Como essa variante P4, essa linhagem P4 ocorrida aí no interior de São Paulo, que em algum momento ela parece que ela vai começar a ocupar o nicho da variante Gama, né? Depois, essa situação acaba não se continuando, não se alastrando também para outros locais de maneira tão efusiva, mas, enfim, começa a gente a ver assim um sistema muito mais complexo. Por sorte, nem toda variação é um problema, né? Além daquelas muitas variantes que eu comentei com vocês, nós acabamos encontrando, elas não vão tão adiante. Nós tivemos até variantes que causavam casos mais leves, como esses vírus encontrados em algum momento na Coreia do Sul, bem no início da pandemia. Depois eles sumiram, mas nós temos diferenças. A pobreza, né, da profundidade de dados que nós temos, por vezes não nos permite afirmar de maneira tão evidente algumas relações, mas algumas impressões nós temos em relação ao que essas variantes são capazes de fazer. Eu gosto muito desse gráfico, né, porque ele é aqui do Rio Grande do Sul e a gente viveu muito essa situação, né, que entre novembro e janeiro de 2021, a variante majoritária aqui no Rio Grande do Sul era P2, aquela variante do Rio de Janeiro, né? E vejam que ela provocou uma onda de proporções muito maiores do que o histórico passado no estado, né? Mas ela não provocou uma elevação do número de óbitos na mesma medida. Já quando nós temos a introdução da variante P1, da Gama, aqui no Rio Grande do Sul, ao final de janeiro, notem a elevação desta curva em número de casos, né, aqui em laranja, e notem aqui em vermelhinho a elevação do número de óbitos quase que na mesma medida, né? Então, a gente fica pensando, né, em que medida, claro, nós precisamos, né, até discutir isso com parceiro internacional esses tempos, não precisa aprofundar, né, a análise dos dados que temos, fazer medidas retrospectivas também dos genomas que estavam circulando, mas é impressionante, né, como a gente passou por um período aí importante, que eu acho que às vezes até é negligenciado nas análises. A variante Gama, ela provocou, não foi um pico, foi um platô, né, entre fevereiro e abril desse ano, né, um número de casos por 100 mil habitantes maior no Brasil do que a variante Delta provocou na Índia, né, ou outras variantes provocaram em seus locais de origem. Nós não passamos por algo trivial, nós passamos por um grande desafio no primeiro semestre desse ano, que eu acho que é notório no mundo. Ainda tivemos variantes que aconteceram pouquíssimas vezes, como essa variação aqui, a gente detectou ano passado. Então, assim, nem toda variante resulta em um grande problema, como foi Gama, e por isso é importante essa definição de variantes de preocupação, variantes de interesse. Uma coisa que também começamos a aprender cada vez mais, né, a questão das reinfecções, que não é necessariamente por vírus muito diferentes, como foi determinado nesse trabalho aqui, e nesse trabalho recente nosso aqui, publicado na BJM, né, onde às vezes a gente tem vírus muito próximos, né, mostrando que a imunidade do hospedeiro é muito importante. Vimos também reinfecções por variantes, né, nesse trabalho aqui a gente vê uma reinfecção por P1 e P2, né, então vejam como não é só a diversidade, não é só a diversidade genômica do vírus, mesmo vírus próximos podem causar reinfecções, mas o quanto é importante estudarmos isso até para entendermos, né, o quanto da imunidade pode estar envolvida. Em alguns trabalhos, efetivamente, se consegue medir isso, mostrando, né, como temos que cuidar de cada indivíduo infectado, como são necessárias as medidas de precaução.
E vimos, inclusive, né, algumas introduções de outras variantes aí no meio do processo de gama, mas isso aqui é quase que uma situação nacional, assim como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, gama dominando o cenário completamente. Recentemente publicamos um artigo aqui sobre a taxa de mutações que encontramos no Brasil, né? E nós relacionamos muito isso com as questões, né, de como a pandemia foi manejada no Brasil, e efetivamente é incrível, mas no Brasil, né, aqui está a predominância de gama, no Brasil, na Índia, na África do Sul, você lamentavelmente pode sequenciar menos vírus para encontrar uma variante, que demonstra, né, o tamanho da diversidade que nós acabamos produzindo nesses países. E notem que a gente tem aí algumas das principais variantes de preocupação, né, que eu menciono, então, vindo desses ambientes. A necessidade que nós deveríamos de ter de intensificar as questões de vacinação, de intensificar outras medidas de controle. E aqui um panorama, né, para que vocês tenham ideia do que aconteceu ao longo desse tempo, né? Então, como eu falava para vocês, ano passado uma predominância muito grande, né, até o final do ano dessa variante B1.1, linhagem B1.128, que deu origem depois à P2, que está aqui em laranja, e a P1, que está aqui em azul escuro, né? A variante a outra linhagem muito importante ano passado, B1.133, né? Então elas meio que dividiam o cenário junto com algumas outras variantes minoritárias. Ao final do ano, nós tínhamos então essa super epidemia de P2, que depois foi sobrepujada enormemente por P1, por gama. E agora vocês têm acompanhado essa novela diariamente, né? Quem vencerá, né? Parece que Delta, essa azul clarinho aqui, está vencendo e parece que ela vai vencer, mas a gente precisa ter noção de que essa não é uma situação fácil de definir num país continental como o Brasil. Quando nós olhamos esse todo, nós enxergamos, sim, Delta tomando muito espaço, mas há vieses, há estados que sequenciam mais, onde essa variante está mais importante, e há uma série de outras questões também que nós temos observado, né? Alguns surtos em ambiente nosocomial, surtos em ambientes específicos, quando vamos ver o que está envolvido, por vezes é Delta, por vezes é alguma outra variante específica. Também tem tido bastante importância, estamos observando com bastante atenção essa variante P1.7, que em alguns momentos foi chamada, né, de, essa verdinha aqui, em alguns momentos foi chamada de Gama Plus, né, e essa vermelhinha aqui, a Y4, que é uma derivada de Delta, que também vem ocupando o cenário. Mas não é um cenário homogêneo. Isso é importante para entender e reforça a necessidade da capilarização desse tipo de trabalho no país. Nem todos os estados estão no mesmo estágio da epidemia de Delta. Nem todos os estados estão no mesmo estágio da epidemia de Gama. Por vezes a gente encontra numa região, isso aqui é resultado dessa semana, olhando para trás, né? Numa região específica a gente vai vendo o Delta se elevando, como é o caso aqui da minha região, onde realizo sequenciamentos, por vezes a Gama ganha algum espaço ainda. Quando a gente vai ver, na verdade, a gente tem micro-regiões, né, que é a região central do Rio Grande do Sul, com grande predominância de delta, e a região aqui, mais na região metropolitana de Porto Alegre, com uma reentrada de gama acontecendo através de alguns pacientes, particularmente alguns surtos hospitalares. Então vejam que a gente tem uma dinâmica que precisa ser avaliada no todo, no regional e no microcosmo também. Né? E estados como Minas Gerais, né, onde a gente vê um avanço paulatino de gama, mas a gente também vê algumas amostras, como a própria Gama Plus, aquela P1.7, ocupando, né, praticamente evoluindo da mesma forma em termos de número. Né? Então vejam como é diverso, como precisa ser entendido da melhor maneira possível. Né? Aqui eu trago um resultado de hoje lá do nosso grupo no Tocantins, né, que para nós foi surpreendente. A gente praticamente não via Delta no Tocantins e agora estamos vendo, né, absolutamente majoritário Delta e os ramos de Delta. Né? Então, como evoluir rápido. Intensificamos a questão do sequenciamento. Isso é um mérito que não é só desta rede, não é só das universidades.
é um mérito muito grande do grupo da Fiocruz, da rede do Butantan, de redes particulares que se montaram, como a do Grupo DAS ao longo do tempo, e outras redes locais nos estados que têm feito um trabalho muito grande, né? Nós pulamos do ano passado de uma média de 400 genomas mês para uma média agora de 2.000 genomas mês. Eu acho que isso demonstra que quando há recursos, a ciência brasileira pode responder, né? De diferentes vias, de diferentes formas. Então, acho que esse é um recado. Precisamos ir mais longe? Precisamos. Precisamos ter mais capilaridade nessas ações? Precisamos. Mas é um caminho, né? Tomara que fique um legado para a gente combater outras pandemias também. Aqui só um recado, a gente não olha só os genomas, a gente não olha só a spike, a gente está de olho em muitas outras alterações, a gente está de olho no que outros peptídeos produzidos pelo vírus podem acarretar em relação à sua interação do vírus com a célula. A gente tem pensado, né, em que medida essas alterações podem ter a ver também não só com transmissibilidade, mas com virulência, então, quando atingem outras regiões do genoma, né? E por isso nós temos sempre realizado, além do sequenciamento dentro da rede, a gente tem levado novas variantes, ou variantes que são conhecidas, mas que são introduzidas no Brasil ao longo do tempo, nós levamos para laboratórios de segurança do nível NB3, particularmente 2 são importantíssimos na nossa rede, o laboratório do professor Durigon na USP, o laboratório do professor Modena na Unicamp. Nós mandamos esse material para lá, o material é isolado e confrontado, né, logo de cara com soro de indivíduos vacinados, né, com diferentes vacinas, para que a gente possa entender o que está ocorrendo. Também temos a ambição de fazer com que essa rede possa trabalhar de maneira mais coordenada com outros países. Estamos montando um grande sistema com os colegas da Argentina, mas também achamos que isso tem que ser mais se expandir mais do ponto de vista continental. Esses estudos in vitro, né? A gente sabe, eficácia de vacina tem que medir a campo, né? Mas os estudos in vitro têm apontado algumas situações importantes que depois acabam se revelando, podem ser importantes, por exemplo, numa faixa etária específica em relação à relação do vírus, né, com anticorpos formados, outros tipos de imunidade também, e a gente tem procurado dar esse suporte através dos vírus que caracterizamos. E aqui entra nos exercícios de futurologia, né? Queria destacar a importância para refrear esse processo de diversificação de uma vacinação o mais massiva possível. Nós temos exemplo em outras espécies da necessidade de uma vacinação importante contra coronavírus, bastante abrangente, né? E algumas ameaças que temos para o futuro nesse sentido, né? Tem ficado regiões para trás, tem ficado países para trás nesse processo de vacinação, e esses indivíduos suscetíveis, eles podem ser amplificadores, inclusive de variantes que sejam de escape vacinal, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado importante com isso, né? E me parece que é outro tema relevante para os próximos anos. A boa notícia, entre aspas, é que nós temos aí uma série de variações que têm ocorrido em locais específicos das proteínas de interesse do vírus, né? Particularmente da proteína spike, e me parece que há amplo chão para que a gente possa ter, inclusive, né, atualização das vacinas mirando nesses novos alvos, né? Então, são histórias que vêm sendo contadas de maneira repetida, independente da linhagem, em diferentes sítios do vírus, e a gente, quem sabe, não vai poder ter vacinas ainda mais adequadas mais para frente, né? Isso, inclusive, já vem sendo aventado por diferentes grupos de maneira muito interessante, vendo a possibilidade de reação cruzada entre essas variantes para estabelecer no futuro vacinas mais efetivas contra a transmissão, por exemplo, né? E esse é um lugar onde o trabalho de base do sequenciamento pode ajudar, inclusive na vigilância futura, né? Grande dúvida é em que momento estamos, se estamos chegando no topo, né, desse processo de evolução, se efetivamente vai ser uma evolução convergente ao longo do tempo. Alguns teóricos e colegas apostam que sim. E o grande perigo é o perigo da desinformação, né? O perigo da gente ainda ter muitos indivíduos suscetíveis que possam permitir, como eu disse, a amplificação de vírus um pouco diferenciados que estejam presentes lá no futuro e que possam se constituir
de novos desafios para as vacinas que já temos e para vacinas futuras. Então, me parece que o trabalho de vigilância e de cuidado, de diagnóstico, tem que continuar, vigilância genômica e o estudo com SARS-CoV-2, assim como as medidas de prevenção, né, gerais, principalmente a vacinação, tem que ser algo presente para nós, né, tem que ser um esforço prioritário da academia e principalmente de nós, microbiologistas e virologistas. Pessoal, tudo que a gente desenvolve tem apoio dessas agências. Hoje, na rede Corona Ômica, só para que vocês tenham ideia, são mais de 40 bolsistas contratados, né, nível de pós-doutorado, iniciação, apoio técnico, enfim, que têm desempenhado um papel fantástico. Então, eu sou aqui, na verdade, porta-voz desse pessoal e de quase 100 pesquisadores das universidades e outros alunos que têm realizado um trabalho diário, seja no sequenciamento, na genotipagem, na interface com outras áreas, né, na fenotipagem também, e outros estudos aí que eu acho que temos tentado fazer uma parte do enfrentamento. Muitas dessas pessoas também extremamente envolvidas no diagnóstico e na interface com outros caminhos aí na sociedade. Agradeço demais novamente, me coloco à disposição para perguntas, vou parar de compartilhar aqui e fico à disposição de vocês, né?